Investir em shopping center é um bom negócio? Nesse vídeo a gente vai analisar a empresa Multiplan. E esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que eu estou analisando todas as empresas que fazem parte do índice Small Caps, que são empresas de menor capitalização. E se tu se interessa sobre esse segmento, eu vou deixar aparecendo não só o link de toda a playlist, mas eu também vou deixar aparecendo dois links agora de outras empresas que são desse setor de shoppings que eu já analisei aqui no canal, que é a Also 3 e a Iguatemi. Na verdade tem um outro nome, grupo lá, que eu nunca sei falar, mas eu mostro para vocês no vídeo que está aparecendo aqui agora. Então se tu quiser ver essas outras empresas, até para fazer uma comparação entre as três, depois vai lá e assiste os vídeos. Então a gente vai começar nessa análise. Eu vou fazer um resumo rápido dessa empresa aqui que a gente está analisando, que é a Multiplan, e no final eu ainda faço uma leve comparação entre os múltiplos das três empresas que eu já citei. A gente pode ver aqui pela apresentação da empresa que ela está presente em vários estados do Brasil e que o foco dela realmente é nos públicos A e B, bem semelhante à empresa Iguatemi que a gente já analisou em outro vídeo. E vamos olhar alguns números aqui, de 2022 em relação a 2021. Os números apresentaram um crescimento bem interessante. E geralmente os shoppings têm bons resultados no quarto trimestre e também no segundo trimestre, porque tem duas grandes datas que impulsionam muitas vendas, que é Dia das Mães e Natal. Olha, quando a gente compara aqui o quarto trimestre de 2021 com 2022, teve um crescimento de quase 13%. E quando a gente ainda pega a base de 2019, que teoricamente é antes da pandemia, teve um crescimento de aproximadamente 22%. E quando a gente faz uma comparação de vendas anuais totais, nós podemos ver que 2021 para 2022 teve um crescimento ali de 37%. Então é um crescimento bem interessante. E quando a gente analisa esse outro indicador que é bem importante de analisar em qualquer tipo de varejo, que é venda das mesmas lojas. Afinal, a empresa pode estar crescendo a receita, tu pode ver a receita crescendo simplesmente porque a empresa está aumentando o número de lojas. E claro, para aumentar o número de lojas, precisa fazer investimento. Então, é interessante a gente observar se as lojas que já existem, elas estão vendendo mais ao longo do tempo. E aqui ele faz essa comparação entre as lojas âncora, que são aquelas lojas que têm mais nome, mais peso dentro de cada segmento, e as lojas satélite. E mostra aqui que teve um crescimento bem interessante, mesmo quando se compara com 2021 ou até mesmo quando se compara com 2019. E é muito legal a gente observar o crescimento bem expressivo aqui, da parte de serviços, porque geralmente acaba sendo esse o diferencial entre os shoppings muitas vezes, porque as lojas podem até muitas vezes estarem em diferentes shoppings. Agora a parte de serviço acaba muitas vezes sendo um diferencial de cada shopping e atraindo as pessoas para aquele shopping. E quanto mais pessoas circulando dentro do shopping, maior a probabilidade de venda para os lojistas. E por consequência os shoppings não têm problema de cobrar o seu aluguel dos seus lojistas, que realmente não é nada barato, é um contrato bem favorável para os shoppings em desfavor dos lojistas. Então, se os lojistas estão vendendo, isso acaba sendo bom para todo mundo. E quando eles mostram aqui a taxa de inadimplência líquida, ou seja, se tem algum atraso, algum desconto, ela está em níveis mais baixos de toda a série aqui apresentada. E a taxa de ocupação também está nos maiores níveis já apresentados. E quando a gente compara a receita de locação do shopping com as vendas dos lojistas, a gente pode ver que os lojistas estão vendendo bem. Então, se o lojista está vendendo bem, ele não vai se importar tanto de pagar o aluguel do shopping. Daqui a pouco o aluguel do shopping tem um reajuste, como a gente vai ver. Se o lojista está vendendo bem, ele não tem tanto problema de conseguir cumprir com as suas obrigações contratuais. Que é justamente o que está mostrando aqui. Está mostrando o valor de IPCA dos 12 meses, o valor do IGPM e está mostrando qual o valor de receita de locação dos shoppings que foi reajustado. Pode ver que teve um ganho real. Se comparando assim a receita de locação de shoppings de 2019 para 2022, teve um crescimento acima da inflação, o que para quem é investidor é algo sempre legal de ver. E esse gráfico aqui é bastante importante. O shopping está informando que ele não depende de um único lojista ou de um pequeno grupo de lojistas. E isso é bastante importante, porque a gente tem o caso recente das Americanas, em que uma grande empresa, de uma hora para outra, apresenta grandes problemas e os seus credores e também os shoppings onde elas estão instaladas, essas lojas, provavelmente vão ter prejuízos no decorrer do tempo. Então, assim, tu ter receitas bem distribuídas por diversos clientes, por diversos locatários aqui no caso, é bastante interessante. E olha aqui,
o gráfico mostra que os 25 maiores locatários, eles não representam nem 25% da receita total da Multiplan. Então isso é muito legal de ver e acaba sendo uma diminuição de risco se a gente comparar com outra empresa do mesmo segmento que daqui a pouco tem a sua receita concentrada na mão de poucas empresas. Ó, e a empresa mostra aqui que ela quer continuar expandindo, ela está mostrando aqui que ela tem aproximadamente 200 mil metros quadrados em potenciais expansões e também tem quase 700 mil metros quadrados de terreno para futuros projetos multiuso. Até aqui em Porto Alegre tem um projeto ali ó, que está mostrando aqui ó, perto do Barra Shopping Sul, que eles basicamente vão criar um bairro todo, vão fazer vários prédios, vários condomínios e eles têm um valor esperado de venda, se eu não me engano, perto de 4 bilhões de reais. E aqui a gente pode ver pelo formulário de referência as diferentes linhas de negócio. A maior linha de negócio é a propriedades para locação, ou seja, é o aluguel que os shoppings recebem dos seus lojistas. Mas eles têm alguns projetos que eles fazem para venda e também alguns outros projetos que eles fazem para locação. Só que é bem pouco representativo em relação à receita total da empresa. E quando a gente vai olhar para a parte de lucro, a gente pode ver que essa parte de imobiliário para venda, por exemplo, não tem tido resultados muito bons ali nos últimos 3 anos. Em 2019 até deu lucro, 2020 não deu, 2021 também não deu, deram prejuízo. E os projetos para locação deu prejuízo nesses 3 últimos anos. Então tem que esperar para ver, apesar dessas linhas não serem tão representativas dentro da empresa, se realmente elas vão se tornar mais eficientes nesses segmentos de negócio. Porque se os resultados continuarem vindo ruins, talvez não faça sentido ela continuar com essas linhas de negócios aqui e deveria focar somente onde ela extrai o seu melhor resultado. Antes de seguir fazendo a comparação de múltiplos entre a Multiplan e outros 2 shoppings, eu queria te pedir, se está gostando do canal, clica para se inscrever, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, porque eu tenho certeza que muitas pessoas não estão cientes que daqui a pouco os shoppings já estão com seus resultados vindo muito mais fortes e isso com certeza vai refletir nas cotações das ações em algum momento no futuro. Então muito obrigado pela ajuda e agora vamos fazer a última análise de múltiplos entre as empresas. Antes de olhar os múltiplos, vamos olhar as figuras aqui, ó. Receita líquida. É uma receita crescente relativamente, especialmente nos últimos anos. E o lucro líquido também é um lucro que vem crescendo nos últimos anos. Então a empresa está demonstrando alguns crescimento e vamos comparar aqui com outras 2 empresas do setor. Então aqui nós temos a Multi, que a gente está vendo aqui nesse vídeo, e os outros 2 vídeos a gente já viu a Also 3 e a IGTI 11. Aqui o Status Invest ele acaba já fazendo um ranqueamento próprio. Então quem ganhou ficou a Also 3 e quem ficou em segundo lugar foram a Multiplan. Mas vamos dar uma detalhada melhor em relação a esses projetos. Questão de dividend yield, geralmente shoppings não são grandes pagadores de dividendo. Então eles têm um dividend yield um pouquinho mais baixo. Em relação de preço sobre lucro, aqui no caso a Multiplan é a que tem o preço sobre lucro menor, mas a gente sabe que esse preço sobre lucro, quando a gente olha isoladamente, pode ser apenas uma questão de expectativa do mercado, ou seja, o mercado talvez olhando para esse preço sobre lucro espera que o Iguatemi cresça muito mais no futuro em comparação do que essas outras empresas. Agora, se esse crescimento não se concretizar, realmente as pessoas que pagaram esse preço aqui por esse shopping vão ter feito um mau negócio. Quando a gente olha para as margens são parecidas entre as empresas do setor, mas as margens da Multiplan acabam sendo bem melhores que as dos concorrentes. Eu falei parecidas, mas na verdade quando a gente olha aqui para a margem líquida, tá bem diferente. Parece que até pode estar algum erro aqui no site de tão diferente que está entre os outros concorrentes. Mas vamos seguir olhando aqui, principalmente nos indicadores de rentabilidade. A gente pode ver que também a Multiplan acaba ganhando em todas essas categorias. Ela tem maior retorno sobre o seu patrimônio próprio e também maior retorno sobre todos os seus ativos e também maior retorno considerando seus ativos mais o capital de terceiros. Só que quando a gente olha para o crescimento de receitas dos últimos 5 anos, aí a Also 3 ela vem ganhando disparado das outras 2 e também o crescimento dos lucros. Então me parece que acaba sendo um páreo mais duro entre a Also 3 e a Multiplan do que o Iguatemi propriamente dito. E aqui olha que legal que eu fiz com esse gráfico aqui. Eu botei o PL nesse eixo e botei o crescimento de receita dos últimos 5 anos nesse eixo. Vamos botar até o crescimento de receita de lucros. O Iguatemi
ele nem cresceu lucros nos últimos 5 anos e ele acaba tendo preço sobre lucro maior. Então, realmente, olhando assim por indicadores, parece que o Iguatemi está muito mais caro do que essas duas outras opções aqui. E no caso, como a gente já tinha visto, a Also 3 teve um crescimento de lucros bem maior do que a Multiplan. Aqui é um módulo do Status Invest que eu acabo não usando muito, mas tem muita gente que acha interessante. Fica bem bonito de analisar aqui. E a gente pode ver que as 3 empresas do segmento de shoppings, a indicação dos analistas que analisaram é de compra forte. Então, realmente, os shoppings parece que estão passando por um período de retomada. Quando a gente analisa os 3 shoppings aqui nos últimos 10 anos, a gente pode ver que a Multiplan acabou tendo um crescimento bem mais expressivo do que os outros 2 concorrentes. E aqui, apesar de estar dizendo 2 anos, como eu botei para igualar série histórica, ele só está pegando aqui a partir de 2021. Porque se eu tirar isso aqui, ó, a gente vai ver que o IGTI 11 não existia antes. Porque, na verdade, a gente viu lá no vídeo do Iguatemi que era um outro código. Então fica um pouquinho mais difícil de fazer essa comparação através desse gráfico. Se eu quiser desconsiderar o Iguatemi e só considerar também os outros 2 ativos, eu não posso também olhar para 10 anos, porque a Also 3 não existia há 10 anos atrás. Pelo menos esse código aqui é o que está aparentando aqui por esse gráfico de rentabilidade. Então vamos deixar aqui igualar a série histórica. Nessa pequena série desde 2021, a Multiplan tem levado a melhor em relação aos seus 2 concorrentes. E quando a gente olha aqui a correlação entre eles, a gente percebe que a Multiplan e a Also 3 têm uma correlação mais baixa. Já o Iguatemi e a Also 3 têm uma correlação mais alta. E o Iguatemi e a Multiplan é onde tem a maior correlação. Eu fico até pensando aqui em termos de Porto Alegre, quando eu penso no Shopping Barra Sul e no Shopping Iguatemi, apesar de eles serem shoppings bem diferentes, talvez eu consiga verificar que eles atendem um público parecido. Então, talvez essa correlação aqui tenha a ver com essa estratégia das 2 empresas. E aí, o que vocês acharam da empresa? Realmente parece que o setor como um todo está tendo uma recuperação, só assim, é um setor de shoppings, apesar de ter sofrido bastante na pandemia, é um setor que historicamente tem uma certa segurança nas suas receitas e nos seus lucros. Então assim, não é aquela empresa que tu deve esperar que tem uma valorização muito rápida de uma hora para outra. Mas me fala abaixo, o que tu achou da empresa? Lembre-se que investir é preciso, um grande abraço e até a próxima.